sobre digestão celular. Nossa equipe é formada por Giane Santiago, Jonathan Cavalcante, eu, Catiane Souza, Joelson Oliveira e Rosinei Gomes. Bom, para a gente entender um pouco sobre digestão celular, a gente precisa lembrar do conceito de digestão. Digestão nada mais é do que a quebra de grandes moléculas de alimento em moléculas menores, para que assim eles possam ser absorvidos de maneira mais fácil, de forma mais facilitada. E quais os tipos de digestão que existem e quantos são eles? Bom, a gente vai falar de 3 tipos de digestão. A primeira é a digestão extracelular. Esse tipo de digestão, ela ocorre fora da célula, em cavidades do organismo, ou seja, é quando o organismo ele possui na sua organização um tubo digestivo para que ocorra todo o processo de digestão, quebra do alimento, enfim. O exemplo desse tipo de digestão é o nosso sistema digestivo, que aqui a gente vê. A gente sabe que desde que o alimento entra na boca, ele já começa a sofrer essa quebra de alimentos, porque começam a ser liberadas enzimas desde que ele entra na boca, o alimento já começa a ser liberado enzimas para que ocorra essa quebra desse alimento. Outro exemplo desse tipo de digestão extracelular são as nossas células osteoclastos. Esse tipo de célula ela é encontrada no nosso tecido ósseo e essas células elas são ricas em lisossomos. Esse tipo de digestão das células osteoclastos ela ocorre por exocitose, ou seja, pela saída, mas pela saída de quê? Pela saída do lisossomo de dentro da célula para ela agir na nossa matriz óssea. Mas como assim? De maneira simples. Quando a gente quebra um osso, por exemplo, a gente sabe que o osso ele tem o poder de se regenerar, ele consegue se regenerar e unir de novo aquela quebra, e isso ocorre através desse mecanismo, da saída do lisossomo de dentro da célula, ele faz esse processo de exteriorização, vai para o osso e ele consegue fazer essa regeneração, essa digestão. Outro mecanismo que é essa digestão extracelular do osso, das nossas células osteoclastos, é o nosso crescimento. É através desse mecanismo da saída dos lisossomos de dentro da célula para fora é que ocorre o nosso crescimento. A gente consegue crescer, a gente consegue se desenvolver através desse mecanismo. A outra forma de digestão é a digestão extracorporal. Esse tipo de digestão é aquela que ocorre fora da célula e fora do nosso organismo, diferente da extracelular, que ocorre dentro do organismo, mas fora da célula. A extracorporal, ela ocorre fora da célula e fora do organismo. Exemplo desse tipo de digestão, nós temos o cogumelo, que é um fungo, nós sabemos. Como que ocorre esse processo? O cogumelo, ele libera as suas enzimas para um substrato, por exemplo, um caule ou uma raiz. Aí, quando ela libera essas enzimas, ocorre todo o processo de digestão nesse substrato e ela absorve esse processo que ocorreu, esse processo digestivo, ela absorve depois só o restante da digestão. Então, outro exemplo também, a gente tem a aranha. A aranha, ela faz esse processo de digestão, esse processo extracorporal, é para fora, não é dentro da célula, não é dentro do organismo, é fora. E por último, a gente tem a digestão celular ou intracelular, que é o nosso assunto em si, é a digestão que ocorre dentro da célula. O exemplo, uma curiosidade desse tipo de digestão é, por exemplo, que existem seres vivos que dependem somente dessa digestão, da digestão intracelular. A gente está falando de quem? Do protozoário, por exemplo. Ele não consegue ter outra forma de digestão a não ser que seja a intracelular. Diferente de nós, seres humanos, por exemplo, que conseguimos fazer a digestão
extracelular, que no caso é através do nosso organismo, nosso tubo digestivo, e também existe a digestão das células, dentro das células. E a digestão intracelular, ela ocorre de duas maneiras, através da heterofagia e da autofagia, que o nosso colega Joelson vai dar continuidade. Bom, pessoal, eu vou estar falando aqui sobre 2 tipos de digestões intracelulares que ocorrem. A primeira delas é a heterofágica. Por que heterofágica? A digestão heterofágica vai ser sempre que a célula precisar digerir ou alimentar-se de um corpo estranho de fora, algo que vem do exterior, que ela vai colocar para dentro dela, e ela realizar a digestão disso vai ser chamado de heterofágica. Ou a outra digestão é a digestão autofágica. Por que autofágica? Autofagia do grego vem de comer a si próprio. Por que comer a si próprio? A célula, quando falta energia, ou não só quando falta energia, até mesmo também quando ocorre o envelhecimento de alguma organela que compõe ela, como uma mitocôndria. Por acaso, se a mitocôndria estiver velha ou não estiver funcionando corretamente, ela vai ser englobada por um lisossomo. O lisossomo vai expulsar ela. Vai expulsar não, vai absorver aquela energia dela, vai digerir e vai jogar o resíduo, vai ter os vacúolos residuais retirados. Assim ela vai fazer também em casos de quando falta energia, como quando a gente não ingere alimento, ela vai precisar de energia para se manter viva, a célula. Então ela vai ter que alimentar de seu próprio corpo para produzir energia. E é isso, pessoal. Gente, boa noite. Bom, eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouquinho sobre a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose e a pinocitose nada mais é do que o englobamento das células da endocitose. Na fagocitose, ela possui um englobamento de partículas sólidas e grandes. E na pinocitose, ela possui um englobamento de partículas líquidas e pequenas. Só que na fagocitose, existe uma membrana da célula que gera os pseudópodes. O que seria os pseudópodes? Ele é conhecido como falsos pés, mas ele é a captura do alimento, onde ele engloba as partículas que são ingeridas. Após essa captura, ocorre a formação de uma vesícula, que é delimitada pela membrana plasmática da célula, que faz a partícula livre no seu interior. Essa vesícula, ela tem o nome dado como fagossomo. Depois que essa vesícula é formada, no caso, o fagossomo ele funde-se com lisossomos e as enzimas digestivas são lançadas para o seu interior. Assim faz com que forma-se o vácuo digestivo para que inicie a digestão das partículas. Bom, em relação à pinocitose, a pinocitose nada mais é do que o líquido, e é em pequenas partículas. Então, a pinocitose ela é relacionada com a absorção de fluidos, células. Então, ela absorve as coisas que ela toca. Então,
devido às diferentes moléculas, são dissolvidas gotículas de líquido bem minúsculo. Então, existe essa diferença da fagocitose para a pinocitose. A fagocitose, a diferença da fagocitose para a pinocitose é que a fagocitose são ingeridas coisas maiores, são inseridas, vamos supor, alimentos maiores. Como exemplo, a bactéria. E a pinocitose são ingeridos alimentos menores, como líquido, vamos supor como exemplo. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre os lisossomos. Os lisossomos são organelas presentes no citoplasma da grande maioria das células eucariontes. No interior dos lisossomos, podemos encontrar grande quantidade de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, que é uma importante organela presente no citoplasma. A formação dos lisossomos. Os lisossomos são formados no complexo de Golgi, que também é uma importante organela presente no citoplasma. As funções dos lisossomos. Ele é responsável pela digestão intracelular, ou seja, uma degradação de diversos compostos que ocorre dentro da célula. Essa atividade digestiva desempenhada pode ser autofágica ou heterofágica. O que é uma atividade digestiva autofágica? É quando os lisossomos destroem a estrutura da sua própria célula. E na atividade digestiva heterofágica é quando os lisossomos destroem os componentes que vêm de fora, como nutrientes ou até mesmo micro-organismos. O que ocorre na heterofágica é a entrada de moléculas ou micro-organismos na célula através da pinocitose ou da fagocitose. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre os lisossomos e a digestão celular, tá? A importância do lisossomo nesse processo de digestão celular. Para isso eu alanquei 3 itens, 3 tópicos aqui que são importantes para que a gente possa entender, né, esse processo da digestão celular. Primeiro, o que são os lisossomos, né? Os lisossomos são pequenas vesículas onde fica armazenada as enzimas responsáveis pela digestão celular, tá? O segundo ponto é onde são formados os lisossomos. Os lisossomos são formados no complexo de Golgi, tá? As enzimas são produzidas em retículo endoplasmático rugoso, são transportadas para o complexo de Golgi, onde vai dar origem ao lisossomos, certo? E o último tópico é para que servem os lisossomos. Os lisossomos é que são responsáveis pela essa quebra dos alimentos que a célula necessita para sobreviver, tá? A quebra desse alimento ela pode ser por fagocitose ou pinocitose. E mais na frente a gente vai estar detalhando isso melhor para vocês através de uma imagem que explica um pouquinho melhor e a gente vai estar exemplificando bem para que todos possam entender. Dando continuidade, antes da gente mostrar a imagem, eu tenho uma pergunta aí para fazer. Vamos lá. Todas as células eucariontes possuem lisossomos? Bom, vamos entender primeiro o que é célula eucarionte. Todas as células que possuem complexo de Golgi, elas são eucariontes. Ora, se possuem complexo de Golgi, são eucariontes, então, logicamente, todas as células possuem lisossomos, correto? Não. Somente as células de origem animal possuem lisossomos. Tá? As células de origem vegetal não possuem lisossomos. Tá? As plantas não possuem lisossomos. Vamos lá para a imagem. Esse aqui é o ciclo da ação dos lisossomos nesse processo de digestão. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor. A gente pode perceber aqui, olha, que a partícula alimentar que está no meio externo da célula, tá? Essa partícula alimentar,
ela vai entrar para dentro da célula através da fagocitose. O que é essa fagocitose? Tá? A fagocitose é esse processo de englobamento dessa partícula que está mostrando aqui. Após ter sido englobada, né, nesse processo de fagocitose, essa partícula que foi englobada, ela é chamada de fagossomo, certo? E aqui a gente pode perceber a origem dos lisossomos. A gente percebe que o sistema Golgiense, certo? Onde há a fabricação dos lisossomos. Aqui, ó, o que a gente chama de lisossomo primário, certo? E aqui o lisossomo se encaminha para fazer a digestão dessa partícula alimentar, né? E aí isso aqui já vai ser chamado de vacúolo digestivo. É uma membrana onde está envolvida, né, a partícula alimentar, e o lisossomo está agindo para fazer essa digestão dessa partícula alimentar, certo? Lembrando que nem tudo dessa partícula alimentar serve para a sobrevivência da célula. Uma parte vai ser descartada e a outra vai ser aproveitada pela célula, certo? A parte que vai ser descartada é o que a gente chama de vacúolo residual ou vacúolo digestivo, que a gente vai estar falando um pouquinho mais dele na próxima imagem que vai vir. Então veja bem, aqui a partícula alimentar, né, houve um englobamento dessa partícula. A partir daí, essa partícula é chamada de fagossomo e o lisossomo começa a agir, né, nessa destruição dessa partícula alimentar. Lembrando que nem toda a partícula vai ser aproveitada nesse processo. Uma parte vai ser descartada e a outra vai ser transformada em energia à célula. Correto? E aí a célula aproveita o que tem que ser aproveitado e o resto vai virar um vacúolo residual que vai ser excretado para fora da célula novamente, certo? Então vamos lá agora para a próxima imagem entender um pouquinho mais desse vacúolo residual, que é chamado também de vacúolo digestivo. Aqui o mesmo processo, né? Aqui, ó, a formação dos lisossomos, complexo de Golgi, né? E aqui o englobamento da partícula alimentar. Aqui o lisossomo começou a agir nessa partícula alimentar. O que não serviu vira o vacúolo digestivo, que acaba sendo excretado novamente para fora da célula. E assim ocorre esse processo de digestão intracelular, né, que acontece dentro da célula. Lembrando que ele pode ser por fagocitose ou pinocitose. Como já foi explicado anteriormente, fagocitose são para partículas alimentar sólidas, aquelas partículas maiores. E a pinocitose são partículas líquidas, né, gotículas de lipídios e partículas bem menores de lipídios, de líquidos. Ok? Espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês sobre esse processo de digestão celular. Valeu, obrigado a todos.